fecharam a Brigadeiro, ó. Chegaram em ônibus, 2 ônibus, desceram, invadiram o Extra. Olha lá, o Extra invadido, cheio de polícia lá dentro. Polícia ali, ó. Olha, ó. O Extra tá fechado. Invadiram o Extra, fecharam o Extra. Aí ali na frente tá cheio de polícia de choque, ó. Quer ver? Mais pra baixo ali, ó. Olha lá, chegaram de ônibus, 2 ônibus. Fecharam a Brigadeiro, ó. Brigadeiro ninguém sobe, ninguém desce. Ninguém pode entrar no Extra. E ali embaixo na nossa rua, polícia de choque, ó. Peraí, quer ver? Olha lá, força de choque. Ali embaixo. Fecharam aqui a Brigadeiro. Batalhão de choque ali, ó. Aqui, ó, polícia de choque ali. Fecharam a Brigadeiro. Então aqui, pra que os petistas invadindo o Extra. Olha os policiais. O Extra, olha que absurdo. E como é possível dar R$3 de ônibus? O Brasil é um país que tem maior quantidade de petróleo, que é uma matéria-prima da nossa vida. Gente, a polícia tá chegando. A polícia tá bomba desse povo. Eu tenho quase... Olha lá, a polícia chegando atrás. Vamos aceitar, não vamos aceitar. Esse é o Brasil que Lula quer, invadindo o que é dos outros. Olha, invadiram o supermercado, açaí aqui dentro, tem polícia, até moleque aqui dentro. Esse é o Brasil que o PT quer. Esse aí, ó, se vocês forem votar no PT, vocês têm tudo de vocês invadido todo dia. Esse é o Brasil do PT. É isso que eles querem. Acabou na bobina do A polícia tá ali negociando com eles para que eles saiam dentro do supermercado. Todo mundo parado aqui. Eita, invadiram aqui, ó. O Extra do Pinheiro. É o que isso aí? Sem terra, sem teto? Vocês são o quê? Sem terra, sem teto? É, a gente é lutadores pela moradia. Hã? Lutadores pela moradia. É? No telefone aí. Bonitão, hein? É. Você comprou ele? Eu não tô dando permitindo o senhor filmar, não, entendeu? Quem? Eu não tô permitindo o senhor filmar, não. Você tá na rua, você tá em espaço público. Você não tem que permitir ou não? Eu tô vendo Eu o tenho direito de telefone. imagem, isso dá processo, amigo. Telefone bonitão, hein? Ah, é? Tá bom, obrigado. Do solo do trabalho, entendeu? E invadiram por quê? A gente não invadiu, não, a gente tá lutando por cesta básica. É? É, porque tá tendo muita fome, muita miséria, entendeu? É? É. Onde é que você tá vendo fome e miséria? Mais do que já se São, viu. são mais de 119 milhões de pessoas passando fome. E você pegou esse número onde? É só dado do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Governado pelo governo Bolsonaro. Governado pelo governo Bolsonaro, inclusive. E antes estava melhor. Não, metade da população brasileira está com insegurança alimentar, você não sabe o que vai comer amanhã. Metade da população brasileira. Isso não é pouca coisa. E aí você acha que deve... É porque o eixo tá totalmente errado, ou não? Tem que lutar pela alimentação do nosso povo. Desde que hora está acontecendo isso? Cerca de 10 horas da manhã. 10 horas da manhã. É, E o supermercado está fechado. tá fechado. A polícia já tá aí dentro dialogando e até agora nada, finalizar. O que aconteceu? Eles chegaram... É, geralmente fazem isso, não é? Adentram o local e paralisam tudo. Aí paralisam o funcionamento do local. Ok. Bom, o que nós estamos vendo aqui é que aqui em Pernambuco está liberado isso aí. A polícia, como o vigilante falou, entra para poder dialogar, para poder conversar, mas a polícia aqui de Pernambuco também não age com o devido rigor que deveria agir quando se tem uma situação como essa. O pessoal entra num supermercado e diz, trazendo números que ninguém sabe de onde veio, números que podem ser contestados a qualquer momento, e fechou o supermercado. Simplesmente desde 10 horas da manhã está fechado. É impressionante como a esquerda tenta, de forma furtiva, montar uma narrativa utilizando uma massa de manobra para manipular a opinião pública. Um ato orquestrado que nada tem a ver com uma ação de manifestação e de ordem espontânea, mas planejada e deliberada. Porém, mesmo que a grande mídia tente apresentar como um protesto legítimo para impor sua narrativa e tentar levantar críticas e opiniões contra o governo federal, notamos que é apenas uma ação, é apenas um plano para fins políticos. Bem-vindos ao canal Ensaio Direto, vamos seguir com mais um vídeo e estarei comentando o que ocorreu nas cidades do Brasil de militantes que invadiram redes de supermercado e impediram que cidadãos brasileiros pudessem estar ali, né, fazendo as suas compras. Bem, como sempre, quero compartilhar com vocês a seguinte mensagem. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Jeremias 17:7. Eu peço que você faça uma breve reflexão nessa palavra e
permita, né, que essa palavra aí te leve a um estado de espírito em que você possa desenvolver uma intimidade maior com o Senhor, ok? Por mais que a mídia divulgue essas ações como manifestações e protestos, não são. Por mais que queiram justificar que se trata de um ato legítimo diante de uma escalada inflacionária, como a reportagem do GU tenta passar, não é. Uma ação orquestrada com ônibus transportando militantes de esquerda, se passando por manifestantes com bandeiras e camisetas vermelhas e faixas, gritando e discursando palavras de ordem, invadindo estabelecimentos e causando o terror na população. Não podemos apenas acreditar que se trata aí de manifestações espontâneas. Precisamos denominar essas ações pelos termos corretos. Invasão com coação e imposição deixa de ser apenas vandalismo. E trata-se de um ato terrorista. Ainda que não haja a violência física, mas há a violência psicológica. Um ambiente que é frequentado por pessoas que estão ali apenas para fazer suas compras em um dia de domingo, para muitas vezes ali oferecer um almoço aos seus familiares, sendo importunadas por um grupo de militantes jovens vestidos com camisetas vermelhas, empunhando bandeiras e gritando palavras de ordem, com discursos infundados, com gritaria, causando, né, esse tumulto, palavras hostis, e impedindo o funcionamento e a normalidade, gerando transtornos, podendo levar algumas pessoas também ao próprio pânico. Se você imaginar que ali haviam idosos, pessoas com problemas de saúde, tendo que permanecer contra a sua própria vontade horas dentro do estabelecimento, porque eles fecharam os estabelecimentos, né? Mesmo ainda policiais adentrando aos locais, tentando negociar, a situação permaneceu por horas, não foram minutos. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Então passa a ser uma situação de intolerância. Não podemos aceitar nem tolerar esse tipo de situação. Isso também é uma violência. Muitas pessoas também não conseguiam entrar para conseguir fazer suas compras, né? Então, trata-se de atos terroristas. Isso não pode ser chamado de uma manifestação, de um protesto. É um ato político tentando endossar uma narrativa política. Como nós notamos aí na fala do militante bem nutrido, com camiseta vermelha e de iPhone na mão, o qual afirma mais de 119 milhões de pessoas passando fome, segundo o IBGE do governo Bolsonaro. Metade da população brasileira está em situação de insegurança alimentar. Bom, a gente vê aí esse apelo midiático, né, de tentar impor essa narrativa sobre insegurança alimentar. Esse é um termo que tem sido utilizado recentemente aí em decorrência da guerra entre Rússia e Ucrânia, por questões, né, de falta de insumos agrícolas, e que pode, enfim, causar, né, uma insegurança alimentar se o Brasil não conseguir contornar essa situação e não conseguir aumentar a sua oferta aí de alimentos. Então, obviamente, isso sim causa insegurança alimentar. E insegurança alimentar não é uma única causa, não é apenas questões sociais ligadas a pessoas não terem, né, poder aquisitivo para adquirir alimento. Não é apenas uma causa, são uma série de fatores, mas como na maioria das vezes os esquerdistas estão apenas tentando impor uma narrativa e a maioria das pessoas desconhecem, então eles forçam essa situação. Se você quiser saber um pouco mais sobre insegurança alimentar, na descrição do vídeo eu vou deixar um link para você se informar um pouco mais sobre esse assunto. E, né, na questão de 119 milhões de pessoas no Brasil passando fome, isso é de uma falácia, né, monumental, porque se nós tivéssemos metade da população brasileira em situação de fome, estaríamos vendo, né, em todas as esquinas, lares, você teria aí pelo menos metade dos seus vizinhos em situação de calamidade, de fome. E eu tenho certeza que você não está vendo isso nesse momento. Segundo a matéria da Folha de São Paulo, de fevereiro, o agravamento da fome ela iniciou-se em 2014, durante o governo da Dilma, que levou o desemprego no nosso país a um número recorde de 13 milhões de pessoas desempregadas. O desemprego causa fome. E aí a gente vai entender o porquê. A situação ela é um problema mundial que foi agravado em decorrência da pandemia. Que na verdade não é bem a pandemia, mas foram as ações que governos tomaram quando adotaram o lockdown como uma forma de tentar conter, né, o avanço da pandemia. E essas ações que foram tomadas por governos que optaram pelo lockdown é uma das principais causas responsáveis por insuficiência alimentar e por desemprego.
por pessoas que perderam as suas fontes de renda, que perderam o seu emprego e não tem de onde tirar agora o seu próprio sustento. Não podemos esquecer que foram as campanhas do Fique em Casa, Economia a gente vê depois, que é justamente aí um dos principais fatores para que produziram a crise que nós estamos vivendo hoje. Você deve se lembrar certamente que o presidente Bolsonaro se levantou muitas vezes para dizer que era necessário ter a preocupação com a pandemia, que era necessário tratar das pessoas, né, que estivessem em situação de estarem doentes em decorrência da pandemia, mas também era necessário se preocupar com o desemprego, se preocupar com a economia do país. Nesse momento, surgiu inúmeras narrativas e inclusive a narrativa que, né, colocou sobre o presidente a alcunha de Genô, que você sabe o que isso quer dizer. E agora nós estamos vendo aí o resultado, né, dessa política que foi adotada aí por governadores, por prefeitos e que foi autorizado pelos ministros do Supremo, pelos ministros do STF, que assinaram uma liminar que deu autorização para governadores e prefeitos decretarem em seus estados e municípios o lockdown. Agora é de uma tremenda covardia e é uma imensa mentira responsabilizar o presidente por todas essas situações que estão ocorrendo no momento. Fecharam tudo, governadores e prefeitos, e nenhum deles se preocuparam em dar assistência às famílias que perderam o seu emprego e que perderam o seu sustento. Foi o governo federal, o presidente Bolsonaro, que liberou o auxílio emergencial para dar assistência a essas famílias. E que se não fosse o presidente Bolsonaro ter tomado essa ação, ter feito esse programa assistencial para as famílias, nós hoje não teríamos aí 20 milhões de brasileiros em situação de fome. Nós teríamos pelo menos 60 milhões de pessoas na miséria, na fome. Mas eu considero que essa manifestação foi mais um tiro no pé da esquerda. As pessoas não vão comprar essa narrativa e o povo brasileiro não compactua com esse tipo de ação. Quanto mais eles fazem esse tipo de movimento, mais reforçam a aprovação de Bolsonaro e a rejeição ao PT e a Lula. Ok? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Lembrando sempre que conhecimento liberta, informação é poder. Deus, pátria e família. Até o próximo vídeo. Valeu!